Abra sua Bíblia lá, solta o endereço para a gente, Flávio, por favor. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, amém? Vou dar um tempinho para você achar aí, Gênesis 12, de 1 a 3, amém? É por isso que eu sempre digo, Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. A minha versão diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Solta o título da mensagem dessa noite para a gente, por favor. Olha lá, Deus não desiste. E você? Deus não desiste, né? E quanto a nós? Presta atenção, Abrão tinha 75 anos de idade quando Deus o chama e faz uma promessa. 75 anos de idade. Abrão achou que já estava aposentado, mas não estava. Que promessa foi essa que Deus prometeu, né, a Abrão? Ele disse a Abrão a promessa de que ele iria transformar os descendentes de Abrão em uma grande nação. Só tinha um problema: Abrão não tinha filhos. Sara, sua esposa, era estéril. Mas Deus prometeu filhos, prometeu uma grande nação, uma grande família para Abrão. A história você conhece, né? Abrão era de Ur dos Caldeus, né? Que ficava lá na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, ela é uma palavra grega que significa entre rios. E é aquela região ali, exatamente ali, né, onde hoje é o Iraque, que é ali entre o rio Eufrates, o rio Tigre, né, aquela planície de Sicar, ou seja, aquela região era a Mesopotâmia, ali ficava o Ur dos Caldeus, era a terra de Abrão. Ali você tem outras cidades do início da civilização, Nissim, Ipur, né, Lagash, Uma, e também tinha Ur dos Caldeus. Foi ali também que surgiu, só a título de curiosidade para você entender, foi ali que surgiu a escrita, surgiu os números, surgiu a roda. A Torre de Babel provavelmente foi construída em alguma dessas cidades, né? Porque quando Deus mandou o dilúvio e destruiu a terra, a arca, a Bíblia diz que a arca repousou sobre os montes de Ararat, mais ao norte, né? Onde hoje é ali um pedacinho da Turquia, Armênia, antiga União Soviética. Então a arca repousou ali, né? E a família de Noé desceu, né? Até chegar à Mesopotâmia, até chegar naquela área que onde iniciou, né? O início da civilização. Então a história diz que o pai de Abrão, Tera, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi até Harã. Harã é hoje onde é a Síria. E ele viveu ali com a sua família, com Abrão, né? Com toda a sua família, até que ele morreu. Quando Tera morre, Deus faz essa promessa para Abrão. Ele diz: olha, larga a casa do teu pai, larga a tua parentela, né? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Harã é o mesmo local onde mais tarde, por exemplo, o Eliezer, que era o servo de Abrão, vai até lá para buscar uma esposa para Isaac, Rebeca. Então, após a morte de seu pai, Deus aparece a Abrão e faz a promessa para ele: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Então Abrão desce, Abrão está em Tera, lá na Síria. Abrão desce, faz uma viagem de aproximadamente 650 quilômetros, ele vai até Siquém, na terra de Canaã. Quando Abrão chega ali, Deus faz outra promessa para ele. Segunda, ele diz assim: olha, Abrão, toda essa terra aqui vai ser sua e dos seus descendentes. Só tinha um problema: Abrão não tinha filho. Sara era estéril. Sua esposa não tinha filhos. Mas, gente, isso não era problema para Deus, sim ou não? Abrão não desistiu da promessa, e muito menos Deus. Olha lá, Deus não desiste nunca. Mas chegou um momento na vida de Abrão que Abrão começou a ter dúvidas. De repente ele começou a pensar: olha, né, será que é mesmo Deus que está falando essas coisas comigo? Eu fico imaginando aquilo que passava na cabeça de Abrão.
Será que isso realmente vai acontecer? Será que isso realmente é verdade? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que realmente vou ser pai? Um homem já de idade? Será que essa promessa vai se cumprir mesmo? Gente, Abraão era um homem, um ser humano como eu e você. Também tinha dúvidas. Ele não era um anjo, um ser celestial, ele não era um super-herói. Era como eu e você, era um ser humano. E ele começa a refletir sobre essas coisas, né? Questionar. E às vezes bate o temor. Nós somos assim também. Né? Às vezes bate em nós a dúvida, o temor, né? A gente começa a questionar Deus, se foi Deus mesmo que falou isso, determinada coisa, isso, aquilo, se tal promessa vai se cumprir. Abraão também questionou essas coisas. Lá no capítulo 15 de Gênesis, né, mostra a dúvida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão temeu, que ele ficou em dúvida, ele teve medo. Então novamente Deus manda uma palavra para ele: ei Abraão, não temas, eu sou contigo. Ele trouxe uma palavra para trazer ânimo ao coração de Abraão. Abraão, não tenha medo. Eu fico imaginando Abraão deitado, né, na sua tenda lá, já era noite, o local estava escuro, ele não conseguia dormir, né? Assim como acontece com a gente às vezes, né, os pensamentos fervilhando a cabeça, né? A gente começa a pensar mil e uma coisas, dúvidas, preocupações. E eu comecei a fazer um paralelo com a nossa vida, né? Às vezes a escuridão, né, chega para nós também, em forma de dúvida, né? A noite escura, né? O dia escuro, com ela os problemas, as dúvidas. Às vezes a escuridão chega na vida da gente em forma de uma doença, por exemplo. Quando a gente vai no médico, o médico diz assim: esse tumor é maligno. Às vezes a escuridão, né, chega na vida da gente como uma morte inesperada de um parente, de um amigo que se foi. Hoje nós recebemos a notícia da Ludmila Félix. Segunda-feira nós, né, a Beth partiu para estar com o Senhor. E às vezes são tempos escuros, né, que chegam na nossa vida, inesperados, né? Às vezes a escuridão, ela é um desemprego. E a nossa cabeça começa a se encher de temor, de dúvidas, né, de medo. A gente começa a questionar Deus: será que Deus não está vendo essas coisas acontecer comigo? E a gente não consegue dormir. E eu fico imaginando Abraão numa tenda, numa noite, né, escura, e ele pensando essas coisas: eu já sou velho, a minha mulher é estéril, será que isso vai realmente acontecer? Mas sabe, querido, o problema é que Abraão imaginava ser tão grande para ele resolver, para Deus era pequenininho. Como a gente costuma dizer, era café pequeno. Coisa fácil de Deus resolver. Né? E os problemas que aparecem nas nossas vidas, às vezes aos nossos olhos são gigantes, a gente não consegue nem mesmo enxergar uma saída. Mas deixa eu dizer algo para você: para Deus é fácil de resolver. Mas nós precisamos confiar nele. E diante da dúvida de Abraão, Deus disse para Abraão: ei, tenha ânimo. As palavras de Deus foram assim: eu sou teu escudo. Ou seja, é eu que estou te protegendo, é eu que te guardo, é eu que te livro. Nada vai contra as tuas promessas, sou eu que estou prometendo para você. Deus disse assim para Abraão: eu sou seu grandíssimo galardão, a sua recompensa. Não temas, não se preocupe. Aí Deus diz algo muito interessante para Abraão, ele disse assim: vai lá fora. Lembra que eu falei que Abraão achava que já estava aposentado? Imagina, Abraão estava deitado lá na tenda dele, numa noite escura, de pijama. Aposentado gosta de pijama, não é? Gosta. Deitadinho lá na tenda dele, né, aquela fogueirinha lá fora, né, já de pijama, cheio de dúvida na cabeça. Aí Deus fala assim: Abraão, vai lá para fora. Lá para fora, senhor? É, lá fora. Vai lá fora e olha para o céu. Lembra que eu falei para você que estava escuro, que era de noite? Porque ele manda Abraão lá para fora e fala assim: agora olha para as estrelas e conta as estrelas. Conta, se você pode contar, conta as estrelas. Eu fico imaginando assim, uma cena assim, você já foi na roça, né? Você já foi num lugar fora da cidade, e quando você olha de noite assim, aquele céu, né, escuro, conforme, né, relata, e aquele monte de estrela, né, aquele céu todo, aí que a gente consegue ver as estrelas, não é assim? Umas grandes, umas pequenas, umas afastadas, umas juntas, aquele céu lindo, maravilhoso. E Deus fala para Abraão assim: agora conta as estrelas, bota o óculos e conta as estrelas. E eu fico imaginando a resposta de Abraão, é claro: Senhor, não tem como contar, é estrela demais. Mas aí a resposta de Deus, né? Deus diz assim para Abraão: mas assim será a sua descendência.
Querido, muito mais do que Abrão podia imaginar. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Nosso Deus é Deus de abundância. Pensa num Deus generoso. Pensa num Deus que gosta de abençoar. É o nosso Deus. Quando Deus dá a solução do problema, é sempre mais do que a gente pede ou do que a gente imagina. Deus sempre oferece mais. Por quê? Porque Ele é movido pelo amor. E a gente, quando ama, a gente sempre faz a mais. A gente sempre dá mais, a gente sempre acrescenta mais. E a palavra de Deus para nós hoje, aquilo que está incomodando a gente, tirando o nosso sono, nos preocupando, a dúvida, quando a resposta chegar, querido, vai ser mais do que você imagina. Vai ser mais do que você sonhou. Você está achando que você vai ser surpreendido, Deus vai surpreender você e os médicos. Você está achando que Deus vai abrir só uma porta, Deus vai abrir 3, 4, porque é assim que Deus age. É assim que Ele trabalha. Um Deus generoso, um Deus de fartura, um Deus de abundância. Tudo isso Deus faz porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste dos seus planos. Quando Ele dá o livramento, o escape, a solução, é para que os seus planos não sejam frustrados. Todas as coisas, nós cantamos, todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. É lógico que quando a gente acompanha a história, mais à frente a gente vai ver que Abrão tentou ajudar Deus a cumprir a promessa. Ele teve um filho com uma escrava, com Agar, mas Deus disse assim, não é esse filho que eu prometi para você. O filho prometido vai vir de Sara. Deus precisava, querido, para a gente entender a história, Deus precisava separar um povo, separar uma nação, para que Ele pudesse enviar Jesus. E tudo isso começou com o chamado de Abrão, que mais tarde se tornou Abraão, né? Pai de multidões, pai de uma grande nação. E embora o povo, né, frequentemente se esquecesse de seu Deus, Deus nunca se esqueceu deles. Né? Deus manteve sua palavra, mais à frente nós vamos ver, o povo tomou posse da terra. Por quê? Porque Deus não desistiu, Deus nunca desiste. E ao longo da história do povo de Deus, nós vemos inúmeras coisas acontecendo, e Deus mesmo assim nunca desistiu de nós. Aquele chamado que começou lá atrás, com Abrão, Deus, né, já planejava as coisas, né, a meu e a seu respeito. Mesmo tantas coisas acontecendo contrárias àquilo que Deus planejou, Deus nunca desiste. Mesmo quando Jacó enganou seu irmão e lhe tomou a bênção, Deus nunca desistiu. Quando José foi jogado num buraco e vendido aos ismaelitas, né, vendido como escravo, Deus nunca desistiu. 23 anos se passaram, né, desde que José foi vendido como escravo até reencontrar seu pai como governador do Egito, e Deus nunca desistiu. Quando Moisés não queria conduzir o povo, ele disse, eu tenho língua pesada, eu não sei fazer essa tarefa. Deus nunca desistiu. Quando os israelitas foram libertos, né, eles quiseram a escravidão egípcia, em vez da terra que manava leite e mel, Deus nunca desistiu. Quando o povo murmurava no deserto contra Deus, contra Moisés, contra Arão, o que Deus fez? Nunca desistiu. Quando Arão fez um Deus falso, enquanto Moisés no alto do monte falava com um Deus verdadeiro, Deus nunca desistiu. Oh, aleluia! Quando apenas 2 dos 10 espias, né, acreditaram que Deus era suficientemente poderoso, né, para livrar o povo de Deus, né, daqueles povos que habitavam a terra, quando só 2 acreditaram, Deus nunca desistiu. Quando aquele povo de coração duro se recusou a obedecer Deus, Deus nunca desistiu. Ele nunca desiste. Quando Sansão sussurrou no ouvido de Dalila aquilo, né, o seu segredo, o que aconteceu? Deus nunca desistiu. Quando Saul ficou cego de raiva e começou a perseguir Davi por tantos anos, Deus nunca desistiu. Quando Davi maquinou contra Urias, porque ele desejou a mulher dele, cobiçou a mulher dele, Deus nunca desistiu. Toda vez que o povo de Deus, né, esquecia a palavra de Deus e se curvava diante de outros deuses, Deus nunca desistiu. Quando os filhos de Deus foram levados ao cativeiro,
Deus nunca desistiu. Sabe, querido, Deus poderia ter desistido daquele povo que fez tantas coisas erradas, mas Deus não desistiu porque existia um propósito maior. Mesmo Deus sendo atacado, sua santidade sendo afrontada, Deus nunca desistiu deles. E quando Jesus veio a esse mundo, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, e mesmo, havendo uma tentativa de assassinato, antes que ele tivesse 2 anos de idade, Deus nunca desistiu. Ele continuou firme nos seus planos. Quando os homens de Nazaré, pegaram Jesus e colocaram no alto do monte, tentando precipitá-lo, do monte abaixo, Deus nunca desistiu. Quando seus irmãos o chamaram de louco, está fora de si, os irmãos de Jesus, ele nunca desistiu. Quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, 40 noites, ele não desistiu. Quando os líderes religiosos perseguiram Jesus, Deus não desistiu. Quando Jesus foi acusado de blasfemar contra Deus por homens que nem temiam a Deus, Deus nunca desistiu. Quando Pedro adorou na ceia, e negou Jesus diante da fogueira, ele não desistiu. Quando Judas, seu companheiro de viagem, seu companheiro de ministério, um dos 12 escolhidos, trocou por 30 moedas de prata, Deus não desistiu. Diante de Pilatos, julgado injustamente, ele não desistiu. Quando os soldados romanos escarneceram dele, ele não desistiu. Quando cuspiram nele, ele não cuspiu de volta. Quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele não desistiu. Quando escarneceram dele, ele não desistiu. Quando suas mãos foram cravadas na cruz, Deus nunca desistiu. Sabe por que Deus nunca desistiu? Porque Ele queria alcançar a mim e a você. Desde o início da criação, Deus sempre olhou para mim e para você. Aleluia. Ao longo da história, Deus sempre teve inúmeros motivos para desistir e virar as costas por causa dos nossos erros que ofendem a sua santidade. Hoje continuamos cometendo erros, mas Deus não desiste de nós. Oh, aleluia. Tudo isso para que no fim, a Bíblia diz que o justo morresse pelo injusto, para nos levar a Deus. Nós cantamos aqui, seu amor perfeito nunca falha, nunca falhou. Foi por isso que Deus nunca desistiu. E olhando tudo que Deus fez por nós, olhando tudo que a Bíblia relata, tudo que Deus teve que suportar, olhando todas as ofensas cometidas contra Deus, e a Bíblia diz para nós, revela que Ele não desistiu de nós. Aí vem a pergunta agora, e será que nós temos motivos para desistir de Deus? Será que são justas as nossas queixas diante de Deus? Será que é justo toda vez que nós viramos as costas para Deus e não lhe damos a atenção devida, o louvor devido, a adoração devida, o tempo devido? Será que é justo? Será que Deus realmente merece o meu comportamento e o seu comportamento hoje? Será que Deus merece hoje, numa igreja de 150 mesmo, 15 pessoas presentes? Será que Deus merece tudo isso? Será que não vale a pena, diante de todo o amor demonstrado por nós ao longo da história, e ao invés da gente desistir, ao invés da gente se entregar, será que não vale a pena ser obediente como Noé foi diante do desafio? Será que não vale a pena fugir da prostituição como fez José do Egito? Será que não vale a pena desistir pelo lado correto como fez Raabe? Será que não vale a pena permanecer incontaminado como Samuel fez? Será que não vale a pena andar em justiça como Neemias andou?
Será que não vale a pena não agir em vingança como Davi fez, mesmo sendo 15 anos perseguido por Saul? Será que não vale a pena? Será que não vale a pena decidir não ser carnal, né, e não se contaminar como Daniel fez, ser longânimo como foi Paulo, andar em amor como andou João? Vale a pena. Será que realmente temos motivos para não agradar a Deus em tudo? Diante de tudo que Ele fez por nós ao longo da história? Querido, o que passamos hoje é muito pouco diante de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ele não desistiu de nós. Nós, pastores, querido, não temos o direito de mandar em ninguém. Temos o direito de orientar, de dar uma palavra amiga, de corrigir em amor, dar a vocês sugestões, conselhos baseados na palavra de Deus. Se as pessoas vão fazer ou não, é problema delas. Se elas vão decidir, se elas vão aceitar ou não, é com elas. Mas a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, eu gostaria de te dizer algo baseado em tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela. Seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, seja o que for que você está passando, deixa eu falar para você, você não tem motivos para desistir de Deus. Não tem. Você julga Deus ser responsável por alguma coisa na sua vida, ainda que o fosse, não estou dizendo que é, ainda que o fosse, mesmo assim você não tem motivo para desistir de Deus. Não desista de Deus, não troque Deus por qualquer coisa. A verdade, infelizmente, tem que ser dita. Deus tem enfrentado uma concorrência barata nas nossas vidas. Onde estão as crianças da igreja? Em casa, no celular? Onde estão aqueles que estão em casa, aposentados, tranquilos, que não têm que trabalhar amanhã? Por que não estão na igreja? Onde estão aqueles que estão de férias, que não têm aula noturna, que poderiam estar na casa do Senhor? Concorrência barata. Reveja sua vida, suas prioridades, reveja seus planos. Seus planos futuros incluem Deus ou você já desistiu dele? Tem gente desistindo de Deus porque tal líder evangélico fez isso, fez aquilo. Eu mesmo conheço um rapaz que amava um pastor, tinha ele por amigo, frequentava a sua casa inclusive. Tinha ele por um exemplo, mas infelizmente esse pastor errou, ele foi pego em adultério. Destruiu o seu ministério, destruiu sua família, destruiu a outra família, levou muitos a se afastarem de Deus, inclusive esse jovem que eu conheço. Mas a pergunta é, será que mesmo diante de tudo isso que você ouviu aqui, que Deus fez por mim e por você, vale a pena desistir dele? Para terminar, eu quero deixar uma recomendação bíblica para nós, segundo o escritor de Hebreus, que diz, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Querido, se nós tirarmos o olhar de Deus, tudo que nós vamos encontrar é problemas, dificuldade, frustração. Então nós precisamos continuar olhando para Cristo. Quem mais teve motivo para desistir nessa vida foi Jesus, e Ele não fez. Quando estava sendo pregado na cruz, ele podia ter dito, ei, infeliz, bate devagar, eu estou morrendo por você também, para o soldado que pregava ele. Nem isso ele fez. Então, querido, não desista. A palavra de Deus para nós essa noite é olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. Tudo aquilo que aconteceu na história foi para que hoje o amor dele, a palavra dele alcançasse a minha vida e alcançasse a sua vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus.
essa palavra, eu peço ao Senhor que essa palavra encontre um lugar em seu coração essa noite. Amém? Fecha seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez o privilégio de compartilharmos da tua palavra, do teu amor. Muito obrigado, ó Deus, porque ao longo da história o Senhor nunca desistiu de nós. Mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, das ofensas que cometemos à tua santidade, ó Pai, o Senhor nunca desistiu de nós, ó Deus. Obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E obrigado porque hoje nós temos acesso ao trono da graça. E nela encontramos uma nova vida, encontramos esperança, encontramos um futuro melhor quando olhamos para Ti, ó Pai. Que o Senhor perdoe os nossos erros, as nossas falhas, que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes nós trocamos, ó Deus, o Senhor por coisas tão baratas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor perdoe os nossos pecados, o Senhor perdoe as nossas falhas, e que a cada dia nós possamos ser, filhos mais obedientes, melhores, filhos mais dedicados à Tua obra, e que nunca venhamos, ó Pai, a tirar os olhos de Ti, ó Deus. Que possamos a cada dia mais e mais buscarmos ao Senhor e aprendermos mais e mais de Ti, ó Deus. Dai-nos uma noite de descanso em paz. Obrigado por todos aqueles que ouviram a Tua palavra essa noite. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem aviso para a gente? Não? Amanhã às 7h15, né, Graça? Nós estamos aqui no culto de oração. Você vai ser muito bem-vindo para orar conosco. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz. Uma boa noite.